Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso primeiro Diálogos ASBPM, né, que é um evento que a gente está realizando pela primeira vez, né, na SBPM, que é uma iniciativa da gente convidar, né, pessoas de outras áreas profissionais, nesse caso aqui, de outra associação, para a gente travar um diálogo a respeito, né, de questões que sejam de interesse mútuo, né? Então, tivemos essa oportunidade agora, né, de estar realizando esse evento, né, em parceria aqui com a ABA e com a SCUP, né, para compartilhar com vocês resultados, né, de uma pesquisa feita cujos resultados interessam muito para todos nós, né? Então, gentilmente, eles aceitaram, né, o nosso convite para inaugurar esse Diálogos ASBPM aqui. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Pedimos que vocês deixem os microfones fechados para não atrapalhar a conexão, tá? Sempre os eventos têm sido melhores quando as pessoas mantêm os microfones devidamente fechados, né? E só abre na hora que realmente, né, tiver uma oportunidade de falar. A gente vai contar para vocês aqui um pouco como é que vai ser a dinâmica, né, do dia de hoje, para que vocês possam participar. Então, vamos começando, né? Gostaria de dar as boas-vindas aqui, né, para a Candice Pome, né, que é presidente do Comitê de Insights da ABA, e para o Caio Casseb, né, que dirige a SCUP e também é professor na SPM. Aí eles podem se apresentar com mais detalhes, né, se apresentar melhor quando eles forem falar. Temos aqui também hoje a participação especial do presidente da Isomar, Joaquim Breccia, que muito nos honra, né, com a sua presença aqui, principalmente não só pela disponibilidade, né, que ele teve de vir debater com a gente os resultados, mas também pelo fato de que aqui no Brasil são 7h e pouco da noite e ele está na Espanha, né, em outro fuso horário totalmente, né, bem mais avançado, né? Então a gente agradece muito, né, ele estar com a gente aqui. Tá? Então vou passar a palavra agora para o Caio e para a Candice, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, prazer. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou o Caio, eu sou sócio da SCUP e eu e Candice, a gente trabalhou junto começou a trabalhar nesse projeto que, na verdade, a gente entende como um projeto mesmo, né, Candi? Uma jornada mesmo que a gente está buscando de jogar luz no futuro da nossa profissão de pesquisadores. Todo mundo sente que o mercado está se transformando bastante e a gente, eu e Candice, nessas conversas, enfim, a gente se conhece já há bastante tempo e ela representando a ABA, veio essa ideia de, putz, vamos iniciar essa jornada e vamos iniciar com um estudo, né? Um estudo que, para a gente, ele é muito mais um iniciador de conversa do que necessariamente um estudo definitivo sobre o futuro da nossa profissão. Mesmo porque esse futuro ele muda a cada dia, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. Então, o que eu queria iniciar, antes de chamar a Candy para ela falar um pouco da motivação de ter começado esse trabalho, é chamar atenção para vocês nisso. Vamos olhar isso aqui como um iniciador de conversa, né? Como um primeiro passo de uma jornada que a gente espera que no final, depois de algum tempo, com várias ações que vão acontecer no meio do caminho, de educação, de disseminação de conteúdo, outros debates sobre esse assunto, no final dessa jornada a gente saia todo mundo um pouco transformado, tá? Então esse é o primeiro passo. Então eu estou super honrado e feliz aqui de estar presente para apresentar para vocês. E aí, Cândido, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar aqui.
Queria começar agradecendo, né, o pessoal da ASBPM, principalmente por a gente ter o luxo de estar inaugurando esses diálogos. É uma honra para a gente poder estar aqui. Como o Caio falou, esse estudo ele nasceu principalmente das discussões que a gente tinha no Comitê de Insights da ABA, onde a gente sentia que o que as pessoas viviam dentro das suas empresas poderia estar sendo mais ou menos a mesma angústia que o mercado de pesquisa inteiro estava vivendo. Né, com a mudança que a gente percebe de maneira veloz acontecendo nas demais áreas, na área de inteligência de dados, na área de inovação, nas áreas de marketing, e que todas essas áreas, elas de alguma maneira, elas estão se redesenhando, e elas estão se aproximando mais da tecnologia, e elas estão se reconfigurando. E aí a grande angústia que a gente via dentro dos debates que a gente tinha na aba era, e a gente? Como é que a gente vai se redesenhar para esse futuro? As pessoas que trabalham em pesquisa, a gente sabe que são pessoas apaixonadas pelo comportamento humano e apaixonadas por investigação. Então, a gente eu e o Caio falamos, a gente precisa fazer com que essa função, ela seja não só se mantenha ao longo do tempo, mas que as pessoas tenham muito orgulho de pertencer a essa função, além da gente poder atrair também novos talentos, pessoas que estejam ingressando na universidade, que possam começar a pensar que isso pode ser um futuro para elas. A prova viva disso é que muitos de nós aqui temos muitos anos de carreira e continuamos bastante inspirados naquilo que a gente faz. Então, a gente precisa, é um compromisso nosso, como função de cada um de nós, fazer com que essa função seja redesenhada, reconfigurada e continue sendo inspiradora. Né? E com isso nasceu esse primeiro estudo sobre a nossa função. Então, o Caio vai contar um pouco, a gente vai fazer meio que um bate-bola. A gente gostaria que, se vocês tivessem dúvidas, vocês colocassem no chat, para que a gente possa, no final da apresentação, conseguir passar pelas perguntas. E é isso. Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, o nome, eu gosto de explicar o nome, a ideia de chamar Inside Insight, justamente isso, para a gente tentar aqui ter um momento de parada para a gente olhar para dentro da nossa profissão, né? A gente que é acostumado a pesquisar sempre para fora, vamos tentar pesquisar um pouco para dentro e tentar analisar um pouco sobre o nosso futuro. Para vocês entenderem aqui um pouco do que a gente fez, o contexto é esse, né? Um pouco do que a Candy falou. O nosso objetivo aqui é ter um primeiro passo, um ponto de partida para a gente iniciar uma jornada de discussão da nossa profissão. Esse estudo que a gente fez foi um estudo que aconteceu antes da pandemia, então isso vai ser interessante também. A gente vai discutir um pouco como que a gente vê esse cenário aqui que está mostrando nessa apresentação, como que ele vai ficar, projetar como vai ficar depois dessa outra revolução que a gente está vivendo agora. Então, isso é importante dizer. E é importante dizer também que a gente fez um estudo em 3 etapas. A gente fez um mergulho muito grande em desk research para entender um pouco da dinâmica da nossa profissão, tanto dentro quanto fora do Brasil, os principais desafios, as principais tendências. A gente fez um trabalho qualitativo entrevistando algumas pessoas-chave do mercado brasileiro, sejam de clientes ou de institutos, novas empresas que entraram recentemente no mercado, empresas que já estão há bastante tempo. A gente fez um mapeamento mais quali. E depois a gente fez uma pesquisa quant, que é uma pesquisa que, no final das contas, tiveram por volta de 340 respondentes, onde a gente teve um bom mix ali de pessoas respondendo e um balanço entre compradores e vendedores de pesquisa, né? Ou seja, pessoas que trabalhavam dentro de empresas ou de institutos, com uma bastante variação de idade, de cargo. Foi uma pesquisa bastante diversa. Eu vou apresentar aqui os principais aprendizados de um jeito bastante sintético e bastante direto ao ponto, para a gente não tomar muito tempo e a gente discutir em cima deles, que eu acho que é o mais legal. E quem tiver dúvidas e comentários, por favor, coloque no chat que a gente vai ficar de olho. O que é interessante, assim, e era a hipótese inicial do nosso trabalho? Putz, o mundo está mudando muito rápido, todas as profissões estão se transformando, e a gente viu mais recentemente, talvez, a profissão de marketing se transformando muito, principalmente pela entrada da tecnologia, das mídias digitais, que colocaram de cabeça para baixo todos os conceitos de marketing. A gente tinha essa hipótese de, putz, eu acho que no mercado de pesquisa a gente também está passando por isso. Vamos entender se é uma noção
que nem a Candy falou, de um comitê pequeno ou se é uma sensação mais amplificada. E o que a gente viu é que a sensação é bastante amplificada de transformação. Então, a gente tem por volta de 60%, 65% das pessoas ali que acreditam que o mercado de pesquisa passou por uma transformação grande ou até mesmo uma transformação radical nos últimos anos, e um patamar muito parecido que não só está percebendo que mudou muito, mas ainda projeta uma mudança muito grande para frente. Então, é legal a gente ver que a gente está vivendo, a gente está num cenário, num grupo, trabalhando num grupo de pessoas que está sentindo a mudança na pele e está esperando muito mais por vir. Né? Eu acho que isso é importante para a gente conseguir entender um monte de coisa que essa pesquisa vai trazer. E aí, o que é interessante pensar é o seguinte: o que está fazendo essas pessoas perceberem essa mudança? O que está acontecendo no dia a dia delas, no trabalho, nas empresas, no entorno, que está fazendo com que elas percebam que o mercado mudou muito e ainda vai se mudar muito mais daqui para frente? São vários os motivos, vários argumentos que a gente recebeu e a gente fez uma análise, e no final das contas foi muito interessante ver que a gente entende que é muito devido à tal da transformação digital, né? Ou seja, a transformação digital que não é necessariamente só pela chegada da tecnologia no trabalho, mas é toda uma mudança de pensamento, de mindset, de jeito de trabalhar, de perspectiva de como entregar os resultados hoje em dia. Todas as mudanças, as percepções de mudanças que estão afetando bastante esses profissionais estão muito pautadas em pilares da transformação digital. E quais são esses pilares, né? O que é interessante ver também, como disclaimer, é que a transformação digital, ela impactou todas as carreiras, né? Muito fortemente. A gente mesmo aqui na Scoop fez uma pesquisa ano passado junto com a Época Negócios, que é uma revista de negócios aqui do Brasil, que a gente fez uma pesquisa bem grande, maior, com uma amostra maior e muito mais aberta do ponto de vista de profissão, para entender o impacto da transformação digital em diferentes profissões. E o impacto é muito grande, né, em todas elas. Acho que isso é importante. Mas o que é legal ver aqui dentro do nosso recorte de pesquisa é que talvez essa porrada, vamos dizer assim, que a transformação digital está trazendo, bateu um pouco mais forte no nosso mercado, porque está mexendo no core business, né? No centro do coração do nosso papel de pesquisadores, né? E o que são eles? Basicamente, são 3 grandes grupos de pontos que estão impactando o profissional de pesquisa e que está fazendo com que todo mundo sinta essa mudança. Tá? Todos esses 3 pontos são abraçados naturalmente pela tecnologia, mas eu daria um highlight aqui que não é a tecnologia pela tecnologia que está alterando, é toda a consequência no jeito de trabalhar e no mindset que está mudando a partir da chegada da tecnologia. Então, eu vou passar aqui por 3 grandes pilares da transformação digital, que são os pilares que mais estão impactando a nossa profissão. O primeiro pilar é de Customer Centricity, e eu vou explicar um pouco mais sobre ele. O segundo é a implementação e o uso muito grande das metodologias ágeis dentro das grandes empresas. E o terceiro é uma natural orientação a dados que as empresas estão passando hoje em dia, justamente pela digitalização que elas estão sofrendo. Então, vamos entrar um pouco mais em detalhe para vocês entenderem. Do ponto de vista de Customer Centricity, é o seguinte: a transformação digital, e todo esse movimento que as grandes empresas de todos os setores estão passando, o Customer Centricity é um ponto central. Aí você fala, putz, Caio, mas essa história de colocar o cliente no centro, por exemplo, é uma coisa comum, toda empresa fazia. Mas na prática mesmo, e a gente que trabalha com pesquisa, a gente vê que não é bem assim, né? Não é sempre, não é toda empresa ou todo projeto que a empresa, que o cliente ou que a empresa está verdadeiramente interessada em entender o que o cliente dele quer, que o consumidor dele quer. Mas agora virou um imperativo. Para você conseguir navegar nesse mundo novo de transformação digital, competir em alto nível do ponto de vista de inovação, é fundamental que as empresas se transformem e coloquem o cliente no centro de verdade. Então, vocês podem ver aí várias grandes empresas aqui do Brasil que isso virou um mantra. Está escrito na porta dos banheiros, está escrito nas portas das reuniões, que o cliente é o cliente no centro.
Isso é um ponto interessante, porque ao mesmo tempo que traz uma luz para o nosso lado, que faz, putz, uma vez que finalmente o Customer Centricity virou estratégico, a centralidade do cliente virou estratégica, finalmente isso chegou à tona, a área de pesquisa vai ganhar projeção. E isso realmente acontece em muitos casos. Mas, ao mesmo tempo que a gente detecta na pesquisa, e vocês vão ver que eu vou falar muito de luz e sombra, porque acontece mesmo assim, luz e sombra nas coisas. Tem gente que está encarando tudo de um jeito otimista e tem gente que está encarando de um jeito pessimista. Do lado mais sombra, desse lado do Customer Centricity, o que está acontecendo na prática é que muitas empresas, a função ou a ação de fazer pesquisa, de se conectar com os consumidores, não está sendo feita só pela área de pesquisa. Uma vez que centralidade do cliente vira uma coisa estratégica, top-down, muitas áreas dentro da empresa estão fazendo o que a gente pode discutir aqui, se é ou não é pesquisa, se tem ou não tem formalidade, ou profundidade, ou rigor. Mas o fato é que está todo mundo se conectando com o consumidor. E isso é uma coisa que está impactando muito, muito as pessoas da área de pesquisa. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, vamos dizer assim, porque de alguma maneira elas estão precisando se reposicionar num cenário onde agora todo mundo está empoderado para se conectar com o consumidor de alguma forma. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é um ponto interessante também, e ele é fundamental nessa transformação digital, é o que muita gente aqui já deve ter ouvido falar e deve estar trabalhando, que é a implementação dos métodos ágeis. E o que é, né? O que são esses métodos ágeis? Não é simplesmente fazer projetos mais rápido. Também mas não é só isso. Método ágil, e você vê as grandes empresas entrando muito nessa onda, pressupõe uma nova lógica de trabalhar pesquisa nesse cenário. O método ágil, por exemplo, para dizer um ponto que impacta direto a nossa vida, é a busca pela certeza, que é o que a gente sempre foi acostumado a fazer, né, enquanto pesquisadores, buscar sempre a certeza do jeito mais certo e correto possível. Num cenário de método ágil, a certeza ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Ao longo dos sprints. Para quem já trabalhou isso, sabe muito bem como é. Ou seja, às vezes, os primeiros movimentos de um projeto tocado de uma forma ágil, você não tem todas as informações na mão, mas você tem alguma informação que você vai ao longo do tempo evoluindo e melhorando até chegar no aprendizado total final, né? Isso aqui é só um exemplo para dizer o quanto essas implementações de método ágil estão impactando o nosso trabalho. De uma forma óbvia e direta, está impactando a questão do tempo, da velocidade, e isso muda completamente o jogo do ponto de vista de metodologia, análise, recomendação, mas também muda o mindset, é um mindset de evolução, né, de iteração, e não de cravar as certezas logo de cara, né? Então isso é uma outra coisa que para algumas pessoas podem parecer simples e legal e tranquilo, mas para muita gente com quem a gente pesquisou, sente uma dificuldade de adaptar o seu trabalho nesse sentido, né? Acho que isso é um outro ponto bastante importante para a gente ter em mente. E o terceiro ponto, que é um ponto da orientação a dados, né? De ser em inglês, todo mundo diz que ser data-centric, né? Ou seja, uma vez que as empresas elas começam a se digitalizar cada vez mais e elas estão naturalmente cada vez mais capturando dado. E no final das contas, na prática, o que está acontecendo é que a entrada de dados para dentro da empresa, primeiro, são dados muito diferentes do que eram antigamente, muito maior volume e está entrando por diversos canais que não só o canal de pesquisa. Não é só o departamento de pesquisa que é detentor desses dados que são estratégicos. Está espalhado na companhia e a habilidade de análise, de alguma forma, também está sendo espalhado nas companhias. O que obriga o pesquisador a repensar o seu papel nessa história, né? Putz, como que eu consigo agora, primeiro, lidar com dados diferentes? 2, lidar com um volume de dados muito maior. E 3, como que eu consigo me enquadrar num cenário onde esses dados não estão na minha alçada, não está embaixo de mim, está embaixo de vários outros departamentos, né? Isso exige uma série de coisas. E o que é interessante também, só para finalizar esses três pontos, que eu acho que
espero ter passado a informação para vocês de como isso de alguma maneira está impactando muito o coração do trabalho de pesquisa. O que tem acontecido também é muito trabalho do it yourself, ou seja, as próprias empresas já estão criando capabilities e ferramentas e capacidades para elas mesmas fazerem as próprias pesquisas, elas mesmas fazerem suas análises, porque o cenário mudou. São outros dados, outras ferramentas, outras necessidades, outro tempo. E o que tem acontecido também é que muitas das grandes empresas estão internalizando os trabalhos de pesquisa, e isso também está impactando muito, né? Então, esses 3 pontos são pontos fundamentais e importantes aqui nessa sensação de transformação. E esses dados estão mexendo com as pessoas e estão fazendo pessoas olharem tudo de um jeito otimista, mas também muita gente com dificuldade de se reenquadrar e estão olhando as coisas de um jeito mais pessimista. Depois, isso tudo vai estar disponível para vocês mergulharem, né, nos quotes, nas verbalizações, em tudo. Eu não vou ler tudo aqui, até para a gente ser um pouco mais dinâmico e discutir um pouco mais. Pode falar, Cândido. Aqui eu acho que é importante ver que tem os dois lados. Tem o pessoal que compra a pesquisa e o pessoal que executa a pesquisa. E essa questão dos dados eu acho que ficou bastante visível para a gente, porque se antes a fonte de dados era só a parte de insights da companhia, ou os dados estavam na mão dos grandes institutos ou de quem era contratado para fazer a pesquisa, hoje a grande diferença é que o dado está em toda parte, né? A gente participa de reuniões onde as pessoas falam, mas eu vi que eu peguei esse dado de tal site. E com a questão de fake news e com a questão de dados serem distribuídos de forma totalmente democrática, isso também deixa de ser um território, um quintal do investigador de mercado, o investigador de pesquisa, né? O pesquisador de comportamento humano. Então, acho que o Caio vai falar um pouco mais agora sobre como isso impacta, né, na percepção das pessoas, mas é importante entender que quem compra e quem coordena a pesquisa e contrata e quem compra está sentindo de forma bastante... Esses impactos são verdadeiros para esses dois lados. Perfeito, Cândido. E o ponto aqui é esse, assim, eu expliquei para vocês da onde vem o impacto e por que está impactando. Agora, o que a gente mapeou também é como as pessoas têm encarado essa transformação. E o que nos chamou bastante atenção é que tem uma diferença bastante grande de como as pessoas estão encarando tudo. A gente tem na amostra que a gente fez a pesquisa, a gente tem um split interessante. A gente tem 45% das pessoas que estão otimistas, 33% pessimistas e uns 22% neutros. Eu costumo falar que esses neutros aí, eles podem estar neutros mesmos ou eles ainda não entenderam que há um pouco do que está acontecendo, né, para se colocar como positivo ou negativo. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito importante ver que é uma coisa muito dividida ali, né, entre otimistas e pessimistas. E o que é interessante ver também é que a gente começa a ver alguns padrões entre os otimistas e os pessimistas. O que a gente vê, a grosso modo, assim, é que os otimistas, em geral, são pessoas um pouco mais jovens, da geração Z, geração Y, geralmente está do lado dos clientes, ou seja, de quem está contratando as pesquisas, e geralmente está no início da carreira, com menos de 10 anos, e geralmente ele tá desempenhando funções um pouco mais de analíticas e menos de execução, menos operacionais. Então, existe ali um recorte de pessoas que estão olhando as coisas de um jeito mais otimista. E tem um lado mais pessimista, que existe um padrão de pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais experientes no mercado, que estão há mais de 10 anos trabalhando na pesquisa, que está mais focada na área de execução e área operacional, mas principalmente são pessoas que estão do lado dos institutos, né? Acho que isso é um ponto importante aqui que essa pesquisa traz como um alerta para todo mundo, que é essa história. Eu acho que, mais do que idade aqui, acho que idade é um reflexo, mas eu acho que é bobagem a gente ficar também dividindo as pessoas por idade hoje em dia. Eu acho que é importante ver que existe ali uma mudança e uma percepção muito diferente entre quem é cliente
e quem está mais focado em análise, e quem é instituto e que está fazendo a operação e execução. É muito estranho. E o que a gente diz também é assim, putz, se fosse apresentar isso aqui só para clientes, os clientes poderiam falar, putz, beleza, acho que o meu mundo aqui está tranquilo, está todo mundo bem. Mas a nossa profissão é um ecossistema, né? As empresas precisam dos institutos, que precisam das agências, e assim as coisas elas vão andando todo mundo junto. E é ruim que uma parte importante desse ecossistema esteja com dificuldade, de alguma forma, de se reposicionar e de reencarar tudo isso, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Os otimistas, basicamente, eles estão acreditando que esse movimento todo de transformação, de alguma maneira, vai dar mais protagonismo para eles, e eles estão ali entendendo que eles vão conseguir navegar bem nesse lugar, eles vão conseguir direcionar todo esse interesse de transformação que as empresas estão tendo para ele, e ele vai conseguir ser projetado de alguma forma nisso. Os pessimistas é exatamente ao contrário, né? São pessoas que estão vendo a transformação, mas não estão vendo saída, estão vendo que a transformação, na verdade, está engolindo as coisas, engolindo o trabalho deles. E é importante dizer que nessa pesquisa a gente colheu depoimentos bastante pesados também, de muita gente que respondeu, bastante negativos, que é um sinal de alerta mesmo para a gente, porque existe aí um grupo de pessoas que está com bastante dificuldade de se recolocar nesse mundo que não tem mais volta. Coisas como, por exemplo, que eu estou falando aqui, que é uma pessoa falando, eu não falo em barreiras, apenas não existirá na percepção dela a função de fornecedor de campo, que é a área em que eu atuo, né? Uma sensação de esvaziamento mesmo, que a gente tem que ficar atento e entender como que as coisas podem ser alteradas. E aí, o que acontece, eu vou chamar a Candy aqui, se ela quiser comentar, a gente começou a detectar algumas oportunidades e algumas barreiras, ou seja, entre todas essas pessoas que estão percebendo essa mudança, o que elas estão vendo de oportunidade, o que elas estão vendo de barreira para a nossa profissão? Acho que isso é legal também para a gente entender. Sim. Né? Sim, começando pelas barreiras, quando a gente discute o que pode ser um entrave, né, para a nossa profissão. Primeira coisa que vem é que existe uma dificuldade de reskilling, ou seja, como é que eu renovo na mesma velocidade que as mudanças estão acontecendo, as minhas habilidades técnicas, né? E porque muito das habilidades que são competências, as pessoas até falam, acho que eu estou acompanhando isso. Mas, diferentemente das áreas que são nossas pares, desde pesquisa e desenvolvimento, marketing, dados, a gente vê que tem uma onda muito grande de reskilling. Tem cursos específicos, tem bootcamps, tem várias coisas acontecendo em outras áreas que não na área de insights. Né? A menos que o profissional de insight migre e vai entender inovação pura, ou vai entender análise de dados, mas para o profissional de insights existe um gap no mercado do ponto de vista de reskilling. Outra coisa é que a digitalização da coleta de dados, ela, de alguma forma, ela está substituindo algumas funções de hoje, que isso não é só em pesquisa, mas isso a gente está acontecendo em todos os setores da economia, se a gente pensar que muitos dos trabalhos executados por humanos hoje estão sendo executados por robôs ou por inteligência artificial, qualquer coisa do tipo. Então, isso também está acontecendo com a coleta de dados, porque muita coisa foi para o online, certo? Existe uma pressão que é sem fim sobre diminuição de custos operacionais, isso dentro das empresas e também fora para quem fornece pesquisa. Existe essa pressão por reduzir toda a verba investida em pesquisa, que é um paradoxo no final das contas, né? Quanto mais as empresas falam que elas têm que ser consumer-centric, quanto mais elas falam que elas precisam colocar o consumidor em primeiro lugar, menos elas estão dispostas a investir em áreas que são 100% dedicadas a entendimento de consumo, ao entendimento de comportamento humano. Até porque pode ser porque elas estão vendo que esses dados estão chegando por outros lados e que elas não precisam ter essa área ali estruturada especificamente para isso.
Tem também a percepção de resistência a essa mudança de mindset. As pessoas falam, não dá mais para operar como era antes, pesquisa não é mais como era, e de fato, não é como muitas coisas foram mudando ao longo desses anos que a gente vem trabalhando na área. Por outro lado, do ponto de vista de oportunidades, é uma coisa que a gente sempre falou, mas mais do que nunca, existe a oportunidade do pesquisador ele funcionar como um orientador, um consultor, um conector de dados, né? De ser aquela pessoa que faz a sinapse entre tudo que está sendo gerado e, ao mesmo tempo, trazer isso de forma costurada para o tomador de decisão. Porque os dados, da mesma forma que eles estão muito democráticos e abundantes, também existe uma oportunidade para quem faz a conexão de todos esses dados, que não é todo mundo que consegue fazer, né? A tecnologia também traz novas oportunidades de atuação. A gente tem visto, inclusive, esse estudo foi feito antes da pandemia, mas o que a gente tem visto é que vários pilotos que começaram antes da pandemia, né, acabaram sendo forçados a acontecer nesse período, porque não existia outra oportunidade. Então, já antes da pandemia, se via uma oportunidade muito grande de se acoplar, de abraçar as novas tecnologias e voar junto com isso, né? A atualização das metodologias, tem pessoas que também percebem que isso tem acontecido, por parte de boutiques, por parte de institutos que trazem uma nova forma de fazer pesquisa, e que essa visão human-centered também ajuda a colocar a gente no palco da tomada de decisão. Então, isso a gente deveria aproveitar e surfar nessa onda. Uhum. No final das contas, né, a capacitação é um grande ícone dessa pesquisa. Muito se falou sobre onde a gente encontra lugar para a gente poder aprender e redesenhar o que é a nossa função, né? Onde estão esses cursos, né? Então, entre soft skills, que são muito mais as competências, e os hard skills, que são as habilidades técnicas, as pessoas acreditam que a maior oportunidade ou a maior necessidade que elas têm são nos hard skills. Porque, de alguma forma ou de outra, os soft skills, como a empatia, como liderança, como essa visão mais inovadora, de alguma forma, elas estão entrando nessa onda e elas conseguem acompanhar o que está acontecendo. Então, do ponto de vista de soft skills, eles falam, olha, quando a gente mapeou, né, quais são os tipos de competências que você acredita que você acumulou ao longo da sua vida, as pessoas, em média, listavam 6 soft skills, 6 competências que elas acreditavam que elas tinham desenvolvido até o momento atual de carreira. E que elas pretendiam, pelo menos, desenvolver mais 2 ao longo da carreira, e que essas competências basicamente tinham a ver com inovação, com criatividade e com capacidade de negociação. Foi bastante interessante também, que não basta só inovar, não basta só ter novos approaches, mas você também tem que aprender como negociar com o seu cliente para poder aceitar essas novas abordagens, né? Do ponto de vista de habilidades técnicas, os hard skills, alguém quer falar? Do ponto de vista de hard skills, o que a gente viu é onde tem o maior espaço para crescer, né? E que eles dizem que, pelo menos em média, gostariam de acrescentar 5 competências diferentes ao longo da carreira, olhando nesse momento atual, que eles acreditam que é necessário, pelo menos, melhorar ou adquirir novas competências. E que, basicamente, a grande maioria foi relacionada à tecnologia, como ciência de dados, big data, inteligência artificial e machine learning. Isso é a grande maioria. E a outra parte também, 43%, conectado com tendências tecnológicas. Certo? Isso aí. Aí eu vou finalizar aqui, contar alguns últimos slides, até e depois eu vou chamar o Joaquim para colocar um pouco a visão dele global da Isomar. E aí, assim, gente, o que a gente toma como alguns aprendizados aqui, né? O que a gente pode ver com as coisas que mais saltam nessa discussão toda da pesquisa? A gente tem aqui uma grande oportunidade, e para não falar também necessidade, da gente ter uma transformação de mindset, né? Ou seja, fica claro isso, que as pessoas estão buscando isso, e também as pessoas acreditam que muito dos entraves está em cima dessa história, que realmente não é fácil, né? Mudar mindset, mudar um jeito de trabalhar que está muito
muitos anos fazendo do mesmo jeito e de repente a coisa não é que muda gradualmente, muda tudo de uma vez. Então existe aqui uma oportunidade super importante da gente pensar em medidas e pensar em ações enquanto grupo que a gente possa de alguma maneira atualizar e mudar o mindset desse ecossistema de pesquisadores que a gente tem hoje no Brasil. O segundo grande oportunidade e necessidade também são o que a Candice acabou de falar, que são as ações de reskilling. A gente, mais do que apontar e mudar mindset, a gente precisa, de alguma forma, ter ações que ajudem as pessoas a se reposicionarem nesse mercado e evoluírem e estarem mais aptas a navegarem nesse novo mar aí que está na nossa frente. Então, existe aqui um campo super importante de reskilling. O terceiro ponto também que aparece na pesquisa, não só na pesquisa declarada que a gente fez, mas também em todo o desk que a gente conduziu das tendências fora do Brasil, todas as pesquisas qualitativas, que existe aqui uma oportunidade, uma necessidade de nós, enquanto grupo, de alguma forma, buscar sempre a reinvenção da forma de fazer pesquisa, né? E aí não é simplesmente criar metodologias novas ou inventar produtos novos, mas é talvez repensar o papel, repensar a proposta de valor. Como que a gente pode entregar valor de pesquisa nesse novo cenário? Nesse novo cenário que é volátil, que é incerto, né? Que é complexo, que é ambíguo, que é o tal do mundo VUCA. Como a gente pode, às vezes, do histórico que a gente tem, dos nossos pilares fundamentais enquanto área, o que é fundamental a gente continuar agarrado com ele e o que vale a pena a gente flexibilizar para conseguir mudar o jeito de fazer e entregar mais valor nesse novo cenário, né? Isso é outro ponto super importante para a gente repensar. E, por fim, é fundamental que a gente também olhe as coisas e pense e construa ações para a gente retomar o protagonismo nesse momento. Nesse momento onde a visão customer-centric, de centralidade no cliente, ganha cada vez mais força, a gente, de alguma maneira, precisa retomar esse protagonismo. Não é que perdemos, e não é esse papo, mas eu acho que aqui tem uma oportunidade de ouro da gente encontrar maneiras de levantar a mão e falar, olha só, nesse mar aqui que nós estamos navegando, nesse negócio que a gente está mergulhando, que é a visão de centralidade no consumidor, orientando a estratégia total do negócio, a gente tem valor, a gente é protagonista e a gente precisa criar ações, que sejam ações concretas, de atitudes ou de mindset, e por que não até de nome, né? Como a gente pode nomear essa nova área que vai precisar de novas coisas, que talvez seja mais do que pesquisa, é uma outra história, né? Mas é importante que a gente tenha essa oportunidade na nossa frente, de retomada do protagonismo e da função do insight, tá bom? Bom, gente, isso aqui foi o que a gente preparou para vocês, para ser bem objetivo e trazer principalmente os pontos que mais tocaram da pesquisa. Eu espero que isso aqui, que nem eu falei, seja um ponto de transformação, que todo mundo pense, comece a repensar a nossa carreira e que seja o início de uma conversa, de um debate, que nós todos aqui, de alguma forma, consigamos juntos, ao longo de um tempo, criar ações para, de alguma forma, ajudar nessa transformação, retomar o protagonismo e também auxiliar quem não está conseguindo se reposicionar de alguma forma, né? Então, essa é o lado da pesquisa. Agora, para a gente seguir, o que eu queria ouvir e convidar o Joaquim, que é o presidente da Exomar, que quem não estava no começo, a Cíntia apresentou ele, presidente global da Exomar. E se o Joaquim puder compartilhar um pouco da visão dele sobre um pouco do que a gente está trazendo do ponto de vista do Brasil, se de alguma forma reflete o que ele vê em outros países, se é comum, se é diferente. Então, Joaquim, se você estiver aí, fique à vontade para comentar. Obrigado. Primeiro de todo, parabéns, Caio y Candice y Cintia. Es un estudio muy interesante y como os decía antes de entrar en el evento grande, es un estudio totalmente exportable porque las tendencias que estáis marcando son tendencias, yo diría que globales.
También tengo que pediros disculpas porque mi portugués, como veis, es nulo. Entiendo, puedo seguiros, pero no puedo hablarlo, o sea que disculpas. Intentaré hablar en español lentamente. También tengo que deciros que yo tengo una cierta ventaja, que es que con mi rol de NetQuest llevo 10 años siguiendo la transformación digital y la migración del offline al online en Brasil. O sea que conozco el contexto brasileiro bastante bien y sé que ha sido una migración que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque había unas ciertas barreras hacia la tecnología. Dicho esto, en mis discursos de SOMAR me gusta decir varias cosas. La primera es que la tecnología no es neutral. O sea, durante muchos años hemos tenido la tecnología como el nuevo Dios, como el nuevo patrón oro, como la nueva idolatría, la tecnología. Y creo que hemos sido engañados de alguna manera. Hemos sido engañados de alguna manera porque hemos puesto la tecnología ante todo. Y no es verdad, no es neutral. Hay intereses en la tecnología. La tecnología es reflejo de las prioridades, de los valores, de la ética, de los principios del creador de la tecnología. Y es por ello que desde SOMAR estamos constantemente hablando de tecnología, estamos hablando de ética también. Yo siempre me gusta poner como ejemplo el mercado del AdTech, el Programmatic Advertising. Y me gusta mencionar el último report que hizo el comisionado para la Data Protection del Reino Unido, de UK, en que están siendo extremadamente vigilantes de la industria de la tech, porque de manera abierta declaran que están extremadamente preocupados por la cantidad de datos que se están manejando de personas sin que las personas sean conscientes de que se está comercializando con esos datos. Por ello os digo que desde SOMAR nuestro punto de vista es tecnología sí, pero con sentido, con propósito y con ética. Y sobre todo saquemos esta especie de halo mágico que tiene la tecnología todopoderosa. En el congreso de Edimburgo, en el último congreso de SOMAR en Edimburgo, que estábamos en Escocia, me quería hacer un paralelismo histórico. Me gusta mucho la historia. Me gusta utilizar la historia para hacer paralelismos, analogías. Y enfoqué con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial en la que dos escoceses fueron primordiales. Un escocés fue Adam Smith, con el concepto de capitalismo y la riqueza de naciones exportable a todo el mundo. Y el segundo escocés fue James Watt, el precursor y el promotor de la máquina de vapor. Con lo cual la revolución industrial, la primera revolución industrial, se basó en dos ejes. El concepto capitalismo y el medio, digamos, el recurso era la máquina de vapor. ¿Vale? Concepto capitalismo, vapor. Y hice un salto y me gusta decir que en la cuarta revolución industrial, la que vivimos hoy, el concepto es human centricity. O sea, el ser humano como el centro de las decisiones, el centro de los análisis, y el recurso son los datos. Con lo cual me gustó concluir diciendo, ¿quién mejor que los profesionales de los insights y market research que llevamos más de 100 años, estando con 100% centrados en las personas, en lo que piensan, en lo que ven, en lo que consumen, en lo que les interesa, en lo que compran, sus hábitos, en lo que comparten? Y ahora mismo tenemos una cantidad de datos que nos dan todo esto que están haciendo de una manera objetiva, observacional. Ahora mismo, para entender lo que las personas están viendo, prefiriendo, compartiendo, sacando fotos, comentando, pensando, prefiriendo, viendo la televisión, ahora mismo, en muchas ocasiones, no hace falta que lo preguntemos, porque ya tenemos un rastro digital en nuestra vida cada vez más digital. Y es más, en esta crisis del COVID, pensábamos, y esto es una cosa que decía antes del COVID, que yo decía que estábamos en la infancia digital. Pensábamos que estábamos muy lejos porque teníamos los smartphones muy potentes, pero estábamos en la infancia, estamos justamente empezando a descubrir las implicaciones que tiene esta vida digital. Llega el COVID y de repente nuestra vida digital explota y a mí me gusta decir que estamos ahora en la adolescencia, estamos ya en la adolescencia digital. Ya tenemos un recorrido más, ya sabemos más de qué va todo esto y tenemos muchos más comportamientos digitales de los que teníamos antes de la crisis. Y esto efectivamente nos afecta. Nos afecta porque, como decíais en el estudio, toda la tecnología ahora mismo se está volcando en nuestro sector
y ahora mismo tenemos muchos más recursos. Pero de nuevo, los recursos por sí solos, si no están bien tratados, si no están bien gestionados, si no hay un componente ético en el trato del dato personal de las personas, no sirven para nada o al revés, nos pueden llevar a caminos muy peligrosos. Y aquí dejadme hacer otra analogía histórica. Y además veo entre la audiencia a Alan Mizrahi, mi colega de Council, que ha hecho posible esta cita, que yo estuviera aquí hoy. Por cierto, gracias, Alan. Una analogía histórica que ya utilicé en México, que es el descubrimiento, o digamos, el choque de culturas que representó cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, en lo que es México, y se encuentra con Moctezuma. Hay un choque de culturas y de manera muy simplista, muy simplista. Hernán Cortés desembarca en el Yucatán, se encuentra ahí con un antiguo religioso español que había naufragado, era esclavo, Fray Jerónimo Aguilar, se encuentra con una nativa muy inteligente, una mujer que yo creo que en la historia tenía que tener mucho peso, porque es una mujer excepcional, que era Malinche, y Hernán Cortés se los lleva hacia Tenochtitlán porque será de traductores. Jerónimo Aguilar había aprendido el lenguaje maya, Malinche era maya, y el nautal, que es el lenguaje de Tenochtitlán, y de esta manera cuando se reúnen con Hernán Cortés, Hernán Cortés hablaba en español, que era traducido por Jerónimo Aguilar al maya a Malinche, y del maya pasaba al nautal, al idioma de Moctezuma, pues Malinche. Y este es el recorrido. ¿Qué pasó? Pues pasó que aquella traducción, aquel concepto traductor, aquel proceso traductor, traducía literalmente las palabras, pero no traducía el sentido. No traducía el sentido. Pasaban las palabras, no pasaba el significado. Y ello conllevó el choque de culturas que todos conocemos hoy en día. Lo que está pasando en el Market Research es, si no lo evitamos, esto. Está pasando que tenemos una cultura más tradicional, que viene de casi 100 años de tradición, con unos valores, unos procesos, una sabiduría muy, muy importante, y ahora mismo nos aparece una nueva cultura, que es la cultura basada en los datos, con muchos profesionales que tienen un background distinto, que vienen más del mundo de las matemáticas, estadísticas, si queréis, de la ingeniería, data scientist, de la programación, de la codificación, de muchos datos y que manejan unos softwares para manejar muchos datos. Y ahora mismo estos dos mundos están encontrándose. Y a mí me gusta decir que tenemos que ser inteligentes para poder hacer la fusión de estos dos mundos, que no haya un choque. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Yo os puedo decir que, y en el caso europeo, que yo tengo la responsabilidad internacional y viajo por todas partes, pero estoy en Europa y tengo más acceso a casos europeos. Os puedo decir, por ejemplo, responsables de Insights de Heineken Global, o de Philip Morris o de otras compañías, ¿no? Te explican cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, todo este mundo de data scientists, todo este mundo que comentáis, en que hay muchos datos en todas las partes de la organización, ellos lo positivizan. Dicen, sí, ha habido un momento de shock, un momento de no saber qué está pasando, pero a poco las cosas han puesto las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque las personas que vienen de los insights tienen la fotografía, tienen el contexto, tienen la visión larga, la perspectiva, y pueden entender cuál es el objeto, cuál es la pregunta del negocio que se precisa para contestar a los challenges que tiene la empresa. Y las personas que vienen de los insights, que vienen de los data, que esto es nuevo mundo, muchas veces están más fijados en el dato y no para qué es el dato. Muchas veces están más fijados en ese dato y para ello pueden estar trabajando hoy en una empresa de cervezas, pero mañana pueden estar trabajando en una empresa de generación eólica, de generación de energía, porque lo que les interesa es escarbar y trabajar con los datos. Con lo cual, hoy es más necesario que nunca poder juntar estas dos capacidades. La capacidad de estos profesionales que tienen la perspectiva del negocio, que saben contestar las preguntas del negocio, con las habilidades que tienen estas personas ahora mismo, que realmente es todo un reto el saber manejar todos estos datos. Con lo cual, en este conjunto de soft skills que estabais mencionando, yo añadiría uno que es muy importante para mí, que es la empatía. Es la empatía. Y la empatía que tenemos que tener nosotros hacia los consumidores, hacia nuestras audiencias, y también la empatía con estos nuevos profesionales
para poder entendernos, para poder realmente ponerse en la posición del otro y realmente trabajar conjuntamente. Y al final, si hago mención a este responsable de Heineken que os comentaba, es un inglés, me decía, mira, en unos años esta discusión no existirá. En muy pocos años la discusión entre insights y data scientists o data analytics no existirá, porque ya habremos hecho la fusión y todas las características, todos los skills del tratamiento de grandes cantidades de datos ya habrán sido integrados en la función, con lo cual no habrá. Será un mini departamento más o será una función más para la toma de decisiones. Pero no habrá Pero ahora mismo, depende de la maduración del mercado, pues nos encontramos en este choque. ¿Qué más os puedo contar? Tenemos ahora mismo, y además me gusta porque casi no habéis hablado del COVID, ahora mismo es un momento de experimentación. Es un momento de experimentación. Hay muchísima incertidumbre, como hablabais, muchísima incertidumbre. En Europa ya empieza a haber algún país con cierto rebrote. Sé que en Brasil lo estáis pasando mal, como en el resto de países de Latinoamérica, en algunos países, en Estados Unidos, en Corea va a haber otro rebrote. Con lo cual estamos en un entorno, en un contexto de incertidumbre. En este contexto de incertidumbre os dejo con dos ideas. La idea de que es el momento de experimentar y es la idea de buscar nuevos caminos. Y como comentaba el otro día en una reunión como esta con los colegas colombianos, es el momento de, ¿por qué no?, buscar nuevas parcerías, nuevos partnerships para poder encontrar las mejores calidades, los mejores activos que cada uno de nosotros traemos. Y ¿por qué no hacer parcerías con competidores o con aquellas empresas o profesionales o colegas que son cercanos y que nos brindan otro enfoque a lo que ya tenemos nosotros? Y si pienso en el cliente final, y Somar también ha hecho estudios sobre qué le está interesando al cliente final, o estudios sobre cómo conseguir mayor relevancia por parte del departamento de Insights en el cliente final, pues esto va, como dice vuestro estudio, pasa por tener un rol muy de consultor, muy de anticipador de nuevos modelos de negocio, muy anticipador de lo que va a venir, o sea, no tanto insights, sino más foresights, más mirar al futuro. Pasa por establecer esta función de insights como el go-to, o sea, el punto para que el resto de profesionales de la empresa lo vean como el referente en cuanto se trata de hablar del consumidor. Y, muy, muy importante, tener y trabajar el acceso hacia las posiciones de leadership de la empresa, hacia lo que se llama el C-suite. Porque de esa manera siempre podemos, con este rol de consultor, anticiparnos a la estrategia. Si estamos en muy cercano contacto con el C-suite, podemos siempre trabajar esa estrategia, anticiparnos y plantear distintos escenarios con distintas soluciones. Y de esta manera, si estamos cerca de las preguntas relevantes de negocio, y conociendo bien al consumidor, a nuestra audiencia, siempre seremos relevantes, ¿no? Este sería una de las principales conclusiones de este estudio. Estas serían mis primeras palabras. Estaré encantado de complementarlas a base de preguntas o comentarios. Muito obrigado, Joaquim. Graças, Joaquim. Acho que a gente devia passar para as perguntas, porque estão bem boas, Caio. Acho que a gente devia tentar... Vamos lá? Você quer que eu pegue uma aqui? Você pega a outra? Pode ser. Eu vou pegar uma aqui que teve uma recorrência na discussão, que é a questão de cientistas de dados, que é um pouco do que o Joaquim está falando, né? Muita gente perguntando sobre isso, de esses skills, né? Sobre data scientists, de se tornar cientista de dados, é uma coisa que está se conectando com nossa função de pesquisa. Tem muito pesquisador que está vendo a carreira de ciências de dados como uma forma de evoluir e acompanhar essa mudança. E a pergunta está em cima disso. Assim, será que os cientistas de dados estão substituindo os profissionais de pesquisa? O Joaquim falou um pouco disso. Joaquim, você acha que é uma substituição ou vai ser uma evolução natural de todo mundo, ou de muita gente se tornar cientista de dados e ter esses skills? Sí, sí. Ahora mismo la tecnología nos aporta muchísimos datos y están pasando, como decíais vosotros, la combinación de tecnología,
de los datos, de la mentalidad agile, que la mentalidad agile conlleva un axioma que es good enough is good, es decir, más vale estar cerca de algo que me ayude a tomar una decisión que no tener el 100% de la certeza. Todo esto hace que distintos datos, tanto internos, de CRM, de social media, de navegación por Internet, todo este tipo de tarjetas de fidelidad, todo este tipo de datos que ahora mismo hay muchísimos, ahora lógicamente es lo que prepondera. Hay que tener cuidado, ¿no? Muchas experiencias, hay muchos clientes finales, pues han tenido malas experiencias, porque muchas veces la causality and correlation, muchas veces depende de cómo se lidera y de cómo se está llevando la investigación. Si no tienes el correcto framework, puedes realmente tomar decisiones muy malas, ¿no? Entonces, el caso que os decía de Heineken, él decía abiertamente, ha habido varios fracasos internos en la compañía porque se ha dado preponderancia a este tipo de análisis muy analítico, de Data Analytics, y ha llevado malas decisiones. Con lo cual, ahora mismo, pues se nos está reclamando a nosotros tener este liderazgo para vigilar que las decisiones se toman bien. Otras empresas que me comentan, estamos encantados de que haya esta democratización de insights en toda la compañía para los temas tácticos, temas de poca sustancia estratégica o temas que no son tan serios o tan vinculantes. Pero cuando son temas realmente estratégicos y temas relevantes, me vienen a mí. Incluso cuando hay esta democratización, lo que está pasando es que la gente utiliza los datos y aparecen inconsistencias, ¿no? Esto me lo han comentado más en el cliente final, diciendo, oye, ¿cómo puede ser que en el tracking de marca me esté dando estos parámetros y en esta investigación que acabo de hacer no cuadra? ¿Qué está pasando? Y entonces el Insights Manager le tiene que explicar, mira, no está cuadrando porque la muestra es de esta manera o lo que estás preguntando es de esta manera, entonces no es lo mismo. Entonces, tiene que haber esta expertise. Con lo cual, democratización, ok, bien llevada, bien... Y ahí, por ejemplo, cuando habláis de relevancia de insights, puede perfectamente tomar este rol de ser el mentor o de ser el tutor o el curator y decir, oye, vamos a hacer las cosas bien y no ser tan visto, porque muchas veces está pasando también, muchos clientes finales me comentan que a veces son vistos como el Mr. No, ¿no? Mr. No. No puedes hacer esto porque metodológicamente no es correcto. No puedes hacer esto porque la muestra, etc. Entonces, este rol es importante, el poder tener un buen equilibrio entre rigor e el good enough is good que eu decía antes. Perfeito. É exatamente isso que aparece também na pesquisa, essa necessidade de fazer esse balanço, né? De não abandonar tudo, mas também, que é o rigor, né? Não abandonar o rigor, mas também não deixar que só o rigor seja o nosso diferencial e só o rigor vire uma bola de ferro para que a gente também não possa fazer outras coisas. É um balanço difícil. Sobre a questão da ciência de dados, a gente discutiu bastante sobre isso, veio muito relato disso na pesquisa. No Brasil, hoje, a gente vive um boom de cientistas de dados, assim, na verdade, é um boom pela procura de cientistas de dados. Então, é a carreira que mais é melhor remunerada hoje em dia nas startups e que não tem profissionais suficientes. Então, existe aí um hype da ciência de dados e eu acho que isso é natural, que muitos pesquisadores queiram fazer essa transição. Mas eu acho que uma coisa não vai substituir a outra, porque uma vez, na minha opinião, assim, né, o que a gente tem visto e a gente discutiu bastante também, né, Candy, esse caminho da ciência de dados, em algum momento vai precisar de conexão dos dados, construção de um storytelling, ponderar melhor as decisões, transformar o dado em insight de negócio, que são coisas que o pesquisador bom sabe fazer bem, né? E então eu vejo mais como uma natural mistura que vai acontecer e eu acho que a gente tem muita habilidade que pode ser útil para os cientistas de dados, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, muito se discute que é preciso ter um data storyteller, que assim, ok, que a base de dados está dizendo que na sexta-feira à noite as pessoas canhotas comem mais ketchup, mas por quê, né?
qual é a casual, o que está por trás disso, qual é o insight. Então, acho o que dado sozinho não para em pé, né? O que a gente sabe é que isso não tem lugar só para um, só para outro. O que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que esse estudo trouxe muito, né, Caio, de todas as discussões que a gente teve, é que a função precisa se redesenhar. Assim como o arquiteto, com a entrada da tecnologia, parou de desenhar o seu projeto numa prancheta e ele teve que mudar para AutoCAD, ele teve que digitalizar e ele teve que fazer outros cursos para poder vender melhor os seus projetos, a gente também tem que encontrar quais são os skills que vão fortalecer a nossa entrega. Então, a Camila estava falando aqui, por exemplo, que a nossa capacidade holística de conectar e de ter o storytelling para poder devolver isso para o negócio é fundamental. A gente precisa de contador, de quem conecte todos esses pontos. E qualitativamente, a gente pensa que a tecnologia está só impactando o mundo quant, né? Mas qualitativamente, quem vai ensinar todos esses robôs a entender as perguntas, né, de inteligência artificial? Tem novas profissões sendo fundadas também, tem novas oportunidades sendo abertas. É que a gente precisa entender que fazer as coisas como a gente fazia 10 ou 15 anos atrás não vão funcionar. E aí, onde a gente quer construir? Que lado nosso a gente quer fortalecer para a gente poder entregar o insight do consumidor da maneira mais rápida, mais eficiente e que tenha um conteúdo melhor. Porque as pessoas não vão esperar mais 5, 6 semanas para ter uma ideia geral, que é o que o Caio falou, qual que é a resposta para esse problema, até porque com a pandemia a gente viu quantos reportes a gente teve acesso ao longo dessa pandemia. A gente tem 9 semanas que a gente está em isolamento social, quantas coisas de graça tem na internet? Relatórios de revistas, de publicações editoriais, de institutos de mercado, e que saíam semanalmente, de mídias, né? Que saíam semanalmente, que a gente tinha acesso de forma gratuita. Como é que eu faço a diferença dentro da minha empresa ou dentro do organismo o qual eu faço parte para trazer essas informações, mas com o que isso tem a ver com o nosso negócio? E eu acho que é aí que a gente faz a diferença, porque acesso a essas informações de forma ágil, rápida, mas também bastante desconectada e desorganizada, todo mundo está tendo. Então, acho que faz parte a gente qualitativamente, quantitativamente sair da zona de conforto e buscar o que a gente pode melhorar. Vou pegar o gancho da Candy, que falou do arquiteto que antes projetava em prancheta e hoje ele usa o CAD. Ele não deixou de ser arquiteto. Ele simplesmente começou a trabalhar de forma diferente. E eu acho que acontece o mesmo com nós pesquisadores. Quer dizer, a tecnologia está vindo, muitos estão aprendendo a lidar com ela. O que o Caio disse para mim, acabou de dizer que por que o canhoto na sexta-feira é ketchup e tal, esse é o cientista de dados. É importante descobrir isso ou não? Quer dizer, na massa de dados que a gente tem disponível hoje, eu acho que o grande diferencial do cientista de dados é conseguir pensar o que vai ser importante para o seu negócio, para a sua empresa ou para o seu cliente. Porque, senão, não vamos deixar de ser pesquisadores. Quer dizer, eu acho que o grande soft skill, o diferencial do cientista de dados é na maçaroca de dados que existem, o que é importante para ser pensado e analisado. Não sei se vocês concordam comigo. Sem dúvida, curadoria do que é importante em volume e em valor. Sim. E eu acho que esse chip a gente veio com ele. Sim. E quem trabalha... E olha, eu sou meio que dinossauro, né? Eu trabalho na pesquisa há 40 anos. Quer dizer, eu lido com gente jovem que algum... Você é experiente, você é guru. É outra bom, ok, obrigado. Mas, assim, eu sentei com esse pessoal de startup, de digital, quando estavam começando, a Flávia, antes até da Flávia estar lá no MindMinders, que eu falava para eles, calma, vai devagar que eu não estou acompanhando. E aí eles tinham que falar e algumas vezes até desenhar para eu entender e devolver para eles, não, mas espera um pouquinho, assim não dá certo, tem que fazer desse jeito. Né? Então, eu acho que assim, o que precisa ter muito é a integração da experiência com esse novo pessoal que está chegando.
porque somados é que a gente vai ter um resultado muito positivo para a nossa atividade, que é a informação. E aquele velho chavão, quem tem a informação detém o poder, né? Então, eu acho que não estamos reinventando a roda, a gente está se integrando, os mais antigos com os mais novos, com a forma de coleta de dados de uma forma mais atualizada do que era, desculpe, você preencher 5.000 questionários à mão, depois digitar e processar. Hoje você faz isso em uma semana. Antes levava 90 dias. Quer dizer, existem técnicas hoje e facilidades de tecnologia que agilizaram muito o processo e é premente a informação, porque às vezes em 90 dias a informação já estava velha, né? E hoje Duílio, não tem mais isso. Você ajudou a responder, eu acho que a pergunta aqui da Patrícia, que ela falou quanto as empresas estão realmente interessadas na pessoalidade do consumidor. E o que eu acho é que se quem tem informação tem poder, a pessoalidade do consumidor ela vai ser relevante e interessante quando isso der uma oportunidade de negócio para as empresas. Quando isso atender, de fato, quais são os objetivos, as metas e os objetivos da companhia ou do negócio em questão. Então, a pessoalidade pela pessoalidade, eu acho que fica difícil ela circular no ambiente de business, mas ela atrelada a números que façam sentido do porquê que aquela pessoalidade é importante e o porquê que a gente precisa fornecer um produto e atender melhor aquela pessoa, porque isso vai trazer impactos no nosso negócio, seja do ponto de vista de marca ou do ponto de vista econômico, financeiro, aí a empresa, eu tenho certeza que vai estar interessada nessa pessoalidade. O que eu acho importante a gente ter, até, não sei se a Cíntia, depois a gente passa a bola para a Cíntia para finalizar, que a gente está meio que estourado na hora aqui, mas acho que é um ponto que a gente discutiu bastante, né, Cândido, nos fóruns que a gente apresentou isso antes, é um pouco da gente também não sair só com a mensagem de que a salvação, o mal ou a salvação da coisa é a tecnologia, né? A tecnologia pela tecnologia é um aspecto que chegou e ele é muito tático, ele é muito operacional. O que é importante a gente ter em mente é que a tecnologia ela muda os parâmetros, muda os critérios de decidir se uma coisa é boa ou é ruim. O parâmetro que um cliente vai dizer se a pesquisa serviu ou não para ele muda o negócio e com a mudança de negócio muda tudo. Então a gente está muito mais no negócio de observar a mudança de mindset, de mentalidade, de jeito de trabalhar. Eu acho que é importante a gente sair com isso daqui, né? Óbvio que a gente precisa aprender coisas tecnológicas, mas aprende assim. E eu acho que não tem idade para aprender. Mas a questão é entender o que a tecnologia trouxe e que está transformando coisas maiores, né? E que é um pouco desse jogo um pouco mais conceitual. Eu acho que isso que é super importante. E eu acho que é legal também refletir um pouco disso, assim, né? A gente às vezes em vários papos que a gente teve, né, Cândido? É óbvio que a gente aqui, nós, enquanto pesquisadores, a gente consegue visualizar do tipo, gente, é a pesquisa como sempre foi, a gente precisa, na verdade, se atualizar aqui, fazer um ajuste ali, outro aqui, outro aqui. A gente precisa também ter uma orientação, aí é uma coisa mais de provocação, assim, nossa, enquanto as pessoas... Não sei se é tão simples, sabe, na minha opinião. Eu acho que se fosse simples, a gente não estaria com metade das pessoas de uma amostra dizendo que putz, estou precisando renovar. Não acho que a coisa está muito fácil daqui para frente. Os budgets diminuem, as equipes diminuem. A gente está vivendo essa realidade, né? Então, sei lá, eu deixaria... Mas, Caio, assim como os marqueteiros tiveram que entender de mídia digital, assim como eles tiveram que entender como operar suas comunicações dentro do Facebook, produzir suas comunicações em 5 segundos, em stories de Instagram, eu acho que eles pularam. A gente tem um apego ao rigor, que acho que a gente nunca deve deixar isso para trás, porque isso faz parte da ética do pesquisador, mas a gente precisa adaptar as expectativas com relação ao que é pedido para a gente.
E muitas vezes a gente quer trazer tudo muito perfeito, super, só que isso vai levar, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fazia antes, e isso vai levar 2 meses para fazer. Então, acho que as outras funções, elas se lançaram no voo livre de aprender novos skills. E eu acho que está faltando essa desprendimento para a gente se arriscar e entender mais dessas outras funções, essas outras habilidades que tangenciam a nossa área e que de alguma forma parecem uma ameaça, mas quanto mais rápido a gente dominar o que está à nossa volta, maior fica o nosso escopo. Sem dúvida. Ô, Cândido, vamos fazer só responder uma última pergunta aqui para o Joaquim também, para a gente finalizar, Joaquim. Da mesma forma que essa ciência de dados é sempre uma questão para o profissional de pesquisa quant, né? Ou seja, a ciência de dados vai me substituir ou vai ser a evolução da minha carreira? Como que você vê o paralelo para o mundo da qualitativa, da qual? Ou seja, o que aponta como as novas fronteiras da quali? O que a gente vê como tendência, como desafio? Ela ganha mais espaço, perde mais espaço? É uma pergunta da Priscila, que mandou aqui no chat, que aí eu acho que a gente poderia finalizar com essa. Sí. Mira, durante un tiempo, cuando ha habido tanto abundancia de datos, y normalmente los datos se asocian a cuantitativo, había una cierta tendencia a decir que el cualitativo estaba perdiendo importancia, cuando es al revés, es lo contrario. O sea, ahora necesitamos más personas capaces de interpretar a las personas con ciertos datos, más personas capaces de entender el por qué, porque el qué, el what, lo podremos observar cada vez más con muchos datos, pero no sabremos por qué se están haciendo aquellas relaciones o por qué está habiendo aquel comportamiento. Con lo cual, desde mi punto de vista, los profesionales de cualitativo que además sepan integrarse en este mundo digital, que por ejemplo el COVID ha hecho una migración muy importante, ¿no?, a focus groups online y a otro tipo de aproximación, a etnografía digital, ¿no? O sea, también adaptar esta tecnología en su favor, pero desde mi punto de vista el profesional cualitativo hoy es más necesario que nunca, porque es esta especie de aglutinador, de comprensión del contexto, porque sabe entender las motivaciones, sabe llegar al corazón, sabe llegar al estómago de las personas e interpretarlo. Con lo cual, para mí el futuro del cualitativo es muy brillante, siempre y cuando pueda adaptarse bien a este contexto de muchos datos, de mucha tecnología y la utilice en su favor adaptándose a esta etnografía digital, a los focus group online e a este novo lenguaje en el que estamos entrando todos. E até complementando, se eu puder, se eu não estiver atravessando o que o Joaquim falou, hoje os grupos online eles são extremamente ricos, porque a pessoa está na casa dela e você tem a possibilidade de me abre a porta da sua geladeira e você consegue ver o que tem dentro, o que de fato a pessoa consome, não tem mais declaração, a prova é imediata, né? Então, assim, eu uso o papel higiênico, para pegar a Candy aqui, tá? Me mostra a embalagem do seu papel higiênico e você vai saber qual é. Quer dizer, eu acho que acaba sendo muito mais rico de todos os lados, para o cliente, no mundo inteiro, que pode acompanhar. A única barreira seria a língua, né? Mas ele pode acompanhar e você pode fazer tradução simultânea em grupo online hoje. E você está dentro da casa da pessoa, 5, 6, lógico, que não são grupos tradicionais com 12 pessoas, mas você faz com 6, com 8, e a dinâmica é a mesma e é muito mais rico, porque a pessoa não precisa sair de casa, ela tem o reembolso, ela se sente participante de um processo porque ela está dando a opinião dela. Quer dizer, eu acredito que, como o Joaquim disse, a quali vai acabar sendo mais importante do que a quant, porque a quant ela vem sempre para confirmar os dados que saem da quali, né? E isso vai cada vez ser mais presente hoje. E a gente já tem visto isso, quem assistiu grupos online sabe o quão rico que é, e você não precisa se deslocar, o respondente não precisa se deslocar, quer dizer, todos estão
dentro de um contexto muito igual para facilitar tudo, né? Desculpe atravessar, gente. Eu não sei se eu podia ou não, mas eu fiz, tá? Imagina. Eu acho que aqui eu estava falando com a Cíntia da associação. Eu acho que a gente deu a nossa hora, passou um pouco, a gente tinha programado fazer em 1 hora, mas eu acho que o papo estava bem legal e bem interessante, com muita pergunta. E eu acho que a gente cumpriu esse papel. Assim, é legal ver todo mundo aqui no chat comentando, trocando ideia, pedindo dica, porque eu acho que essa era a ideia que a gente queria com esse primeiro estudo, que é levantar o assunto e iniciar a conversa. Eu acho que agora essa jornada a gente tem que continuar e acho que tem outras coisas que vão rolar ao longo dos próximos tempos e com mais conteúdo compartilhado, talvez mais encontros como esse, uma tentativa de buscar também um curso que seja interessante para a gente atualizar, quem queira ser atualizado, a gente está discutindo várias coisas, mas é isso, eu vou passar a palavra da Cíntia, eu vou me despedir, vou passar para o Joaquim e para a Candice também se despedirem. Queria muito agradecer vocês pelo tempo, espero que de alguma maneira foi inspirador e provocativo para todo mundo e a gente continua se falando por aí e, enfim, por e-mail, WhatsApp, LinkedIn e a gente vai continuar nessa jornada. Então, super obrigado. E, Candy, se você quiser se despedir antes do Joaquim também. Só agradecer a presença de todos e numa segunda-feira juntar quase 100 pessoas para falar sobre o papel do investigador, eu acho que só reforça que a gente estava certo, né, Caio? Lá no começo, de falar, a gente precisa entender da nossa função e a gente precisa ser um farol para o que vai ser no futuro. Então, a gente conta com que as associações aí do Ilho, Cíntia e Joaquim possam nos ajudar a seguir com essas reflexões que são tão importantes para que a gente possa continuar atraindo talentos para a nossa área e equipando os que já estão aqui com os melhores treinamentos, né? Muito obrigada. Sí, yo quería decir una cosa que es también muy obrigado a vosotros por la invitación y también a Alessandra Friso, que es la representante de SOMAR en Brasil, que está haciendo un grandísimo trabajo para conectar Brasil y la comunidad de Brasil con la comunidad global de SOMAR. O sea que muchas gracias, Alessandra, por la invitación. Y me gustaría también decir, para acabar, otra cosa, que es, he visto en los comentarios bastantes menciones al storytelling. Yo soy un enamorado del storytelling, me gusta mucho, pero hay que ir un paso más allá y es story making. Entonces, os animo también a que pensemos, porque al final, para ser relevantes, tenemos que ser claves en lo que es la generación o la aportación de negocio de estas compañías, de las instituciones, sociedades en las que estamos. Con lo cual, o valor, negocio-valor, como queráis llamarlo. Con lo cual, storytelling, por supuesto, a tope, pero también pensemos en el story making, cómo hacemos desarrollar nuestras corporaciones o nuestra compañía, nuestras instituciones. Obrigado mais uma vez, Joaquim. Se você quiser pegar daí. Bem, eu gostaria de, mais uma vez, né, agradecer vocês por terem aceito esse nosso convite. Eu acho que foi uma ótima inauguração aí, né, dos nossos diálogos. Era bem isso mesmo que a gente tinha em mente, né, quando a gente convidou vocês. Eu acho que esse realmente é o primeiro, né, de vários outros momentos para a gente discutir, né. Quem sabe a partir daqui a gente não cria um grupo de trabalho, né, para continuar aprofundando essas questões. Só para contar para vocês, a SBPM ela tem um grupo de trabalho, um grupo de inovação que está trabalhando desde o início do ano passado, é coordenado pela Gabi Michelin, que está aqui com a gente, e que vem trabalhando desde o início do ano passado nessa reflexão, né, do reposicionamento, não só, né, pensando no reposicionamento da associação em si, mas da própria profissão, do próprio profissional, né? Nas discussões aqui no chat, né,
acho que foi a Cíntia Dáurea que comentou, né, que a gente precisaria até reposicionar, rebatizar, né, a pesquisa de mercado. A gente tem pensado nisso seriamente, né? Pensado que em breve, né, nesse momento que a gente está, né, de reinvenção, a gente pode ser que tenha que rebatizar o nome do profissional, o nome da associação, de tudo. Mas isso tem que estar realmente ancorado, né? Não pode ser simplesmente uma mudança de nome, né? Isso tem que estar ancorado realmente numa mudança, né, de mindset e que os profissionais estejam num processo constante, né, de evolução e de capacitação. E para isso a SBPM ela tem se colocado, né, e se coloca mais uma vez com essa missão, né, de ajudar nesse processo de capacitação. Então a gente está aproveitando todos esses eventos que a gente está realizando aqui durante a pandemia para, através do formulário, né, de inscrição que vocês preenchem, a gente está formando aí um grande banco de dados, aí, uma grande pesquisa até de temas que são interessantes, demandas, e está surgindo muita coisa, muita ideia, e a gente está sentindo muito, né, qual é a demanda que as pessoas estão tendo em relação à capacitação. Não só temas, né, para assistir, mas demandas mesmo de capacitação, e a gente está trabalhando nisso. Né? Até comentei com o Caio no início, né? Que a gente está buscando realmente cursos, né? Desenvolver cursos e também fazer parcerias, né? Com universidades, com academia, para trazer isso, né? Para os profissionais.